Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e ontem tivemos a vitória do Fortaleza. A vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza por 3-1. Chega, né, de perder. A vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza por 3-1 e após o jogo, o nosso treinador, o Abel Ferreira, deu sua tradicional coletiva após a partida e, assim como a coletiva é tradicional, também o nosso React já está se tornando uma tradição nas manhãs que se seguem aos dias de jogos. Então vamos para a coletiva do professor Abel, ele que teve a semana toda para trabalhar a equipe, teve praticamente todo o elenco à disposição, dos jogadores mais importantes, só o Dudu não pôde participar do jogo, e o Palmeiras teve momentos bons, teve momentos em que foi superado taticamente dentro de campo, mas reverteu a situação e chegou à vitória. Então acredito que haja bastante a ser dito sobre todos esses aspectos que envolveram a partida. Vamos ver o que o professor Abel disse após o jogo. Hoje, quando o Fortaleza empatou o jogo e à medida que o jogo foi se aproximando do final, o Palmeiras tinha uma decisão para tomar dentro de campo que era assim: quais riscos correr e até que ponto correr risco para tentar ganhar o jogo sem se descuidar defensivamente. O jogo acabou ficando aberto, chances para os dois lados. Eu queria que você avaliasse então, tanto do ponto de vista mental quanto do ponto de vista tático, se o Palmeiras teve a postura que você gostaria que o Palmeiras tivesse naquele momento em que precisava ganhar o jogo, precisava acabar com essa má fase, mas ao mesmo tempo não podia deixar o jogo tão aberto também para não acabar perdendo o jogo. Antes da resposta do Abel, quero dizer que eu acho essa uma boa pergunta, né? A pergunta é estritamente sobre o jogo, sobre os momentos da partida que a gente acabou de falar e dá a oportunidade para o Abel de dividir a partida em trechos, né? Então, o primeiro trecho em que o Palmeiras foi superior, um segundo trecho em que o Fortaleza foi superior, um terceiro trecho de equilíbrio e aí sim o momento final, que foi a entrada do Luiz Guilherme, que determinou a superioridade de volta para o Palmeiras e foi o momento onde o Palmeiras fez os dois gols que levou o time à vitória. Vamos ver o que o Abel fala, se ele enxergou dessa forma também. Estou bem sentado assim ou querem que eu me ajeite melhor? Estou bem assim? Ou alguma. Estou bem? Estou? Pronto. É só para saber como é que toda a gente quer mandar bitites. Estou bem assim? Pronto, eu vou ficar assim com as costas inclinadas, que é para você. Olha, o maior. Ó, Abel, foi divertido isso daí. Foi legal isso daí. Mas ao mesmo tempo não foi. Sabe por quê? Porque deu palco. Deu palco pra fulaninha lá, que só tá querendo aparecer, só tá querendo engajamento. Eu não conhecia essa moça até ela usar você, Abel, pra aparecer. E usou. E a nossa torcida abocanhou. E agora você deu palco pra ela de novo. Então, toda vez que ela falar algo e tiver importância, é porque tudo isso aconteceu. Se tivesse passado batido e ninguém tivesse falado nada, essa moça seguiria relegada ao ostracismo completo. Ela jamais teria saído do anonimato. E agora ela saiu. Hoje ela é uma pessoa conhecida. Então, que isso fique claro. Mas que foi divertido, foi. O risco que eu tomei foi vir para o Brasil treinar o Palmeiras sem autorização de toda a minha família. Esse foi o maior risco. Portanto, todos os riscos que eu passo agora, para mim, é peanuts. Peanuts. Há uma coisa que nós sabemos e que o futebol a mim me ensinou muito, que em fases não tão boas, porque hoje encurtamos mais a distância, num campeonato onde está tudo junto, há realmente uma equipa fora da caixa, onde nós comparamos este ano com o ano passado, uma equipa extremamente eficaz.
é como é e tem todo o mérito de estar onde estão, pela eficácia que tem. O resto está tudo ali embrulhado, mas não sei o que é que vai dar depois no fim, depois vamos ver. Jogo difícil hoje aqui em nossa casa. Fico muito feliz porque os nossos jogadores conseguem bloquear, falámos da parte mental, todo o barulho que vem de fora, que acaba por ser interessante para alimentar as mídias, não é? O que vocês gostam de fazer e sobretudo o ruído que vem de dentro da nossa cabeça. Esse para mim é que é fundamental e portanto o futebol a mim ensinou-me que temos é que trabalhar com qualidade, que é aquilo que fazemos desde que o treinador do Palmeiras chegou aqui, trabalhar com muita qualidade e chegar aos jogos, fazerem todos os jogos o máximo que puder para ganhar os jogos. Foi aquilo que fizemos hoje. Sim, ia tirar o Veiga para meter o nosso Lopes, para ainda ser mais agressivo na frente, empurrar um bocadinho o Luís para dentro e dar ainda mais andamento pelo Mike no lado direito. Mas não foi preciso. O Veiga, e é isso que nós precisamos. Esse, o nosso verdadeiro reforço tem que ser voltar às nossas bases, que os nossos jogadores recuperem a sua forma física, porque houve muitos jogadores que fisicamente têm estado em baixo, sobretudo por lesões. A parte mental, porque esta é uma equipa muito valorizada e infelizmente quando abre o mercado muitos jogadores foram sondados para sair, inclusive o treinador, eu também já disse isso. Fico feliz porque eles merecem, porque a forma como trabalham, a forma como se dedicam, eu também já vos disse isso. Eu serei o primeiro a sair quando não sentir por parte dos meus jogadores vontade, ambição de ganhar jogos. Quando isso acontecer, não precisa de ninguém me empurrar. Eu disse que estava preparado para treinar as melhores equipas do mundo, mas esqueci-me que tenho lá o Penafiel também, se me quiser, claro, Penafiel. A minha mãe vai ficar toda contente, né? Ela seguramente que esse é o sonho dela, que eu volte rapidamente para perto dela e eu também já lhe disse, fica tranquila e calma que isso vai acontecer um dia. Ele está com a vida feita. Ele não precisa mais de dinheiro, mas é claro que ele está sendo irônico. Ele está dizendo assim, eu não sou ninguém, eu sou nada, então eu vou treinar o Penafiel ali quando eu sair do Palmeiras. Porque todo mundo sabe que ele vai sair do Palmeiras e vai para Juventus, vai para o Paris Saint-Germain. Ele vai sair daqui para ser técnico top do primeiro escalão do futebol mundial. Tá sendo irônico, né? Tá falando, porra, eu tô aqui, cara. Em vez de vocês aproveitarem, vocês ficam de picuinha comigo, vocês ficam enchendo meu saco, implicando até com o jeito que eu sento. Mas no final ele deu tanta volta, ele estava tão preocupado em cutucar a imprensa, que ele acabou não respondendo a pergunta. O máximo que ele falou foi que ele ia tirar o Veiga, já estava decidido a tirar o Veiga para colocar o Breno Lopes, e aí provavelmente ele ia puxar o Arthur para dentro, para fazer o papel do Veiga, mas aí ele acabou mudando de ideia e colocou o Breno Lopes direto no lugar do Arthur. E aí aconteceu o que aconteceu. Se ele tivesse feito o que ele pensou no começo, talvez o Palmeiras ganhasse da mesma forma. O Veiga que fez o segundo gol, mas o Arthur poderia ter feito, né, jogando por dentro. Enfim, muitas coisas poderiam acontecer e o Palmeiras poderia também perder. Ninguém sabe. Mas ele acabou que ele não respondeu sobre a mudança tática, né? Ou ele esqueceu, ou ele tergiversou, porque ele não quis revelar a tática. Se bem que não é muito estilo dele, ele sempre foi muito aberto, até livro ele escreve das coisas que ele pensa, das decisões táticas que ele toma. Ou ele está mudando essa postura, ou ele realmente se perdeu ali na resposta, viajou, se preocupou mais em ser irônico, em cutucar a imprensa e acabou esquecendo de responder. Mas a pergunta é muito boa porque fala de assumir riscos. Ele até falou, risco eu assumi quando eu vim para cá, para o Brasil. Não, tá bom, Abel, mas e o risco que você correu hoje? Foi peanuts? Pode ter sido um risco muito menor em relação ao risco que você toma na vida, mas a gente quer saber sobre o risco de hoje, ou seja, quando você fez as mudanças táticas, o que você esperava, o que deu certo, o que não deu certo. Então, o que não deu certo?
as mudanças do intervalo, quando ele coloca o Gabriel Menino jogando aberto pela direita, e coloca o Mike no Marcos Rocha, acredito que por razões táticas, e o Mike aí sim liberadão para descer, então quem passou a fazer a largura pelo lado direito foi o Mike, com o apoio do Menino, e não funcionou. Aí ele conserta isso, ele reverte isso, puxando o Menino para o meio e colocando o Luiz Guilherme. E essa foi a mudança que o Palmeiras ganhou o jogo. Então ele mesmo se corrigiu. Ele fez uma alteração que não deu certo. Eu não vou falar que foi uma alteração ruim. Foi uma alteração que não deu resultado. E logo em seguida ele mudou as peças. E aí sim as peças encaixaram nesse jogo. O que não quer dizer que se você colocar o Gabriel Menino na direita num próximo jogo, com outra defesa, que não deu um encaixe bacana. Que não encaixou, não deu certo. Não deu. E futebol é tentativa e erro, cara. Não é uma ciência exata. Você fala, sempre que eu fizer isso vai acontecer tal coisa. Pô, se fosse assim, era fácil, né? Mas muito mérito do Fortaleza. O Fortaleza foi uma equipe muito difícil de ser batida. Então eu vi comentários ontem, principalmente no grupo de padrinhos do Verdazo, voltando, né, as mensagens para cima, os comentários feitos até o intervalo, que o Palmeiras não estava jogando nada, que partida horrorosa. Por quê? Porque estava 1-1 e o Fortaleza terminou o primeiro tempo em cima do Palmeiras. Foi um momento ali do Fortaleza. Então a percepção da maioria dos padrinhos é que o Palmeiras não estava jogando nada. Não é verdade, o Palmeiras não estava jogando mal. Só que o Fortaleza fez o jogo ficar difícil. Foi uma partida muito legal do ponto de vista tático. Esse Vojvoda é muito bom. Eu ia fazer um trocadilho aqui com o nome dele, mas deixa pra lá, né? Vocês já entenderam. Trocadilho é sempre ruim, né? Então, o Abel sempre fala isso. Tem um adversário do outro lado. A gente tem que valorizar o adversário muitas vezes. Às vezes é verdade, às vezes é o próprio Palmeiras que joga mal. E aí, quando isso acontece, a gente tem que criticar. Mas quando é mérito do adversário, a gente também tem que valorizar o adversário. E o adversário exigiu que o Abel fizesse todos esses exercícios até achar uma fórmula que permitisse ao Palmeiras vencer o jogo. E isso também acontece só porque a gente pode fazer 5 substituições. Se fosse que nem antigamente, que só podia fazer 2, depois 3, mas há muito tempo atrás eram 2 substituições apenas. O Abel teria errado. Ou talvez ele não tivesse feito, né? Talvez ele tivesse esperado um pouco mais, em vez de queimar 2 logo no intervalo. Mas talvez tivesse errado da mesma forma e não teria como corrigir. Então, graças a poder fazer 5 alterações, ele conseguiu corrigir uma alteração que não deu resultado e o Palmeiras ganhou o jogo. Abel, boa noite, tudo bom? Prazer voltar aqui a falar com você. Hoje, um dos grandes jogadores do Palmeiras, um dos grandes nomes da partida foi o Everton, que vem sendo não só da partida, mas ao longo de toda essa trajetória sua no Palmeiras. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a atuação do Everton hoje, que foi extremamente decisiva para o resultado, e sobre o papel dele nos bastidores, no dia a dia do clube, principalmente nesse momento tão importante da temporada que se aproxima na Libertadores. Obrigado. Olha, é verdade, nós queremos os nossos jogadores em boa forma e o Everton também sei que teve problemas físicos também na mão. Nós queremos isto, é que o Everton seja o Everton, é que o Luá seja o Luá, é que o Murilo seja o Murilo, o Gomes seja o Gomes, o Piquerez seja o Piquerez, né? Ter o Mike e o Rocha ali, os dois a lutar pela posição, ter o Zé Rafael a voltar de forma, teve um problema grave no joelho e mesmo assim ainda não está na máxima forma, o Veiga a voltar à sua forma também, o Rony também. Esses é que são os nossos reforços, ir à nossa base, recuperar essa confiança, como disseste bem, do Everton, mas é como eu te disse, a única forma que nós temos é trabalhar, é para aí que nós treinar com qualidade, recuperar os nossos jogadores e ganhar, porque nós sabemos que os campeões, seja de que modalidade for, quando não ganham, as críticas vêm, mas isso, quem é campeão, quem tem mentalidade de campeão, sabe muito bem como deve lidar com isso, e felizmente os nossos jogadores têm essa mentalidade. No final ele não falou nada do Everton, né? Eu senti uma leve casquinha de banana, insinuando que o Everton foi o melhor em campo e que o Palmeiras eventualmente não tenha jogado bem. Claro que isso é uma versão
teoria conspiratória aqui do Verdazo, né? Simplesmente o repórter pode ter pedido para elogiar o Everton. Levantou a bola, ó, elogia o Everton. E de fato o Everton fez um partidaço ontem. Então, parabéns para o Everton. E é muito bom ter um goleiro de confiança para que quando o adversário ache os espaços, ele possa salvar o time. E foi exatamente o que aconteceu ontem. Então o Palmeiras jogou bem, o Fortaleza jogou bem e o Everton foi uma das diferenças. Por que o Palmeiras ganhou? Porque tinha um goleiro que pegou umas bolas muito difíceis. Se bem que o João Ricardo também fez. Esse que é o ponto, né? O João Ricardo fez algumas defesas muito boas ontem. E todo mundo só está falando das defesas do Everton. Então, o Everton foi o melhor do Palmeiras. Foi até acho que foi realmente o melhor do Palmeiras, embora o Veiga tenha jogado muito bem, o Richard tenha jogado muito bem, principalmente no primeiro trecho do jogo. Mas o Everton foi o melhor do Palmeiras? Foi. Quer dizer que o Fortaleza arregaçou com o Palmeiras? Claro que não. Claro que não. Apenas o Everton foi o melhor dentre os melhores. E no caso do Fortaleza, o João Ricardo também fez grandes defesas, só que não conseguiu parar 3 delas. Pelo Everton, só passou uma e ainda foi de pênalti. Oi, Abel, boa noite. Léo Caporalino do Bate Fundo Esportivo. Abel, mais uma vitória do Palmeiras, que não vinha 5 rodadas. E eu queria falar especificamente de um jogador que você falou agora há pouco, inclusive, sobre o Zé Rafael, que passou por um problema muito sério recentemente, segue jogando hoje numa posição que há 2, 3 anos atrás, poucas pessoas imaginavam que ele poderia atuar nesse setor e hoje ele é referência no time, tanto que na própria coletiva passada você disse que ele é o melhor jogador hoje do Palmeiras, pelo menos no desempenho geral. Queria falar um pouquinho também a respeito de uma possível contratação do Palmeiras, buscando um camisa 5 no mercado. O que você enxerga do Zé Rafael? Ele vai continuar atuando ali como um volante mais de contenção, saindo para o jogo? Qual seria o papel do Zé Rafael numa eventual contratação do Palmeiras no volante camisa 5? Obrigado. Olha, acho uma pergunta inteligente, uma pergunta muito bem elaborada, muito bem comentada, falada, envolvente, uma pergunta bem pensada. O Zé Rafael também foi um dos jogadores que teve uma oferta, até o Zé Rafael joga na 5, mas os nossos reforços estão aqui. Eu quero recuperar a base, quero estes jogadores que nos deram tantas alegrias e vão continuar a dar, que ganharam na primeira época que eu estive aqui, que ganharam na segunda época que eu estive aqui, que ganharam títulos na terceira época que eu estive aqui, que ganharam na quarta época que começou e que vão continuar a lutar para ganhar. É só isso. E que a minha mãe não ouça, senão ela vai dizer 4 épocas é muito, filho. Anda para casa. Tá falando muito isso aí, o Abel. Tá toda hora dando dica. E a pergunta do repórter foi disfarçada, por isso que o Abel falou. Foi muito inteligente e bem elaborada a sua pergunta. Porque a pergunta, na verdade, não foi sobre o Zé Rafael, foi: e o 5, vai vir ou não vai? Então, qual é o papel do Zé Rafael quando vier o 5? Significa, cadê o 5? E aí ele coloca o Zé Rafael como alegoria na pergunta. E o Abel falou, olha, a resposta é: não vem ninguém, eu vou contar só com os jogadores desse elenco. E também floreou a resposta dizendo que os nossos reforços são os que estão aqui dentro e blá blá blá. A resposta... Vocês veem como é a pergunta e como é a resposta? A pergunta vem com o Zé Rafael enfiado no meio ali só para dar uma disfarçada e o Abel responde a pergunta com outra disfarçada. Mas a pergunta real foi: cadê o 5? Quem é o 5? Quando vai chegar? E a resposta é: não vai chegar ninguém. Simples assim. Abel, boa noite, Ronaldo Web, Rádio Verdão. Hoje você não pôde contar com o Dudu, por questões poupar mesmo, em referência a... Não, está lesionado. Está lesionado, sim. E você falou sobre performance de alguns jogadores e a importância dessa vitória de hoje, né? Não só para a questão mental, mas pensando no desafio. O Palmeiras tem 2 desafios dentro do Campeonato Brasileiro antes do confronto diante da equipe do Atlético Mineiro. E eu acredito que o Palmeiras está muito focado nas 2 competições. Mas o Palmeiras e o treinador do Palmeiras pensa em, de certa forma, poupar alguns jogadores que não estejam 100% nesses 2 próximos jogos?
Olha, os jogadores do Palmeiras, o treinador do Palmeiras pensam dia a dia, pensam, como te disse, em trabalhar com qualidade, em prepararem-se, em recuperar os nossos jogadores, em evoluir os nossos jogadores mais jovens, em meter na máxima força e na máxima condição, quer técnica, tática, física, os nossos jogadores mais experientes, que têm jogado mais, e é isso que nós pensamos. Depois é um jogo de cada vez, como te disse. Entendo todas essas perguntas, entendo todas essas preocupações, as vossas preocupações, não as nossas, e a nossa responsabilidade é fazer aquilo que sabemos fazer, como foi hoje, jogo difícil, contra um adversário difícil, muito bem treinada, um jogo aberto, podíamos ter sofrido mais golos, podíamos ter feito mais golos, e a prova disso é o futebol brasileiro. Vocês que são inteligentes e que são conhecedores profundos do futebol brasileiro, quando olham para a tabela classificativa, sabem que está tudo normal, excepto um que está fora da caixa. E é assim, o resto está tudo igual, não é? Querem criar crises e confusões, está tudo junto, como já estava o ano passado. Portanto, há de facto, um outsider, um fora da caixa, mas pronto, parabéns para eles, têm sido extremamente competentes e eficazes, e chegar ao fim e ficar assim, não me custa nada dar os parabéns para eles e seguimos. Não, como te disse, não conheço nenhum campeão que só ganhe, e não conheço também nenhum campeão quando não ganhe que não seja criticado. Portanto, a mentalidade de campeão é aquela que nós temos aqui dentro, e isso que vamos continuar a fazer, que isso é da nossa responsabilidade, fazer aquilo que cada um de nós sabe fazer. A clareza de pensamento do Abel é assombrosa, né? Então ele simplifica tudo. E de fato as coisas são simples. Então o que está acontecendo? O Palmeiras está, nesse momento, 11 pontos atrás do Botafogo com um jogo a mais. Pode voltar para 14 caso o Botafogo vença o Santos. Só que se você for olhar para a tabela como um todo, tá tudo embolado. E está tudo embolado, vamos considerar que o Palmeiras foi roubado em 7 jogos nos 12 primeiros, né? Agora parece que diminuiu, parou um pouco essa história de roubar ponto do Palmeiras, mas o estrago já foi feito. Mas se em 7 jogos o Palmeiras foi roubado, tudo bem que não perdeu pontos em todos. Em alguns desses 7 foi roubado e ganhou mesmo assim. Mas a conta era de 8 pontos, parece que o Palmeiras deixou de ganhar por obras da arbitragem. Não me lembro bem agora essa contabilidade, mas algo assim. Inclusive contra o próprio Botafogo. Então, talvez essa diferença que hoje está em 11, com potenciais 14, pudesse estar bem menor. E aí sim, Botafogo e Palmeiras um pouco mais destacados, e o resto, tirando esses jogos que o Palmeiras foi roubado. Então, assim, no final das contas, no que seria o correto, o Palmeiras não era para estar tão longe do líder, era para estar muito bem colocado no Campeonato Brasileiro. Está muito bem colocado, está em 4º lugar hoje. Mas se você for pegar esse pacotão aí, tudo embolotado, como ele falou, não lembro como foi a expressão que ele usou, é um bolão ali de gente. E o Palmeiras está entre os primeiros. Mesmo atravessando uma oscilação, que é normal, e todos estão atravessando. O Atlético Mineiro está em 12º. O Flamengo ontem empatou com o América. E problemas atrás de problemas que todos estão enfrentando. Só quem não está enfrentando problema é o Botafogo, que está encaixando um campeonato espetacular. E contra uma equipe que está com um aproveitamento desses, é muito difícil fazer o que o Botafogo está fazendo. Ninguém está... Acho que nem eles entendem como eles estão com um desempenho tão bom, sendo tão eficazes na conquista de pontos. Eles não deixam ponto escapar. É impressionante. E aí quando tem alguém assim, não vamos ganhar, cara. Aí não dá. Fazer 90... Continuando assim, o Botafogo vai fazer 90 pontos. Será que chega no 90? Não sei, mas do jeito que está indo, chega. Se mantiver. Quem que vai fazer 90 pontos no Campeonato Brasileiro jogando Libertadores? Opa! Né? Então, se eles fizerem isso, parabéns para eles. É isso mesmo. Abel, boa noite. Você falando, né, sobre essa situação dos reforços internos, né, recuperar os jogadores. Acabou de revelar que o Zé Rafael também foi um cara que
teve proposta. Recentemente a gente ouviu, né, até uma entrevista da mãe do Gustavo Gomes falando sobre uma possibilidade dele ter saído, e você já falou também em entrevistas coletivas que gosta de conversar com os meninos da base quando eles estão chegando no profissional com relação à educação financeira, para ajudar também eles. Como hoje o Abel Ferreira também conversa com esses jogadores mais experientes, que recebe algumas ofertas, que tem um monte de zero nessa oferta, que pode mudar uma realidade. Como é que, além da direção que breca essas saídas, o treinador também conversa para a cabeça ficar no Palmeiras? O que os jogadores tiveram, um treinador também esteve. Nós, quando assinamos um contrato, temos obrigações. Se chegarem aqui e tu quiseres sair, e se eu quiser sair, há uma coisa muito fácil, tenho que pagar a cláusula. Tem que pagar a cláusula. Se o clube entender que a oferta é baixa, e é baixa para esses dois jogadores, tem muita qualidade. Agora, se chegar aqui um clube e pagar a cláusula do Luan, ou pagar a cláusula do Gomes, ou pagar a cláusula do Zé Rafael, ou pagar a cláusula do Rony, ou pagar a cláusula do Vanderlá, ou pagar a cláusula do Piquerez, ou pagar a cláusula do treinador, ou pagar a cláusula do Zé Rafael, todos os jogadores que eu estou a dizer, tivemos ofertas para esses jogadores. Portanto, vamos, como te disse, focarmos naquilo que nós controlamos. Eu entendo, são muitos zeros, de facto, são muitos zeros. Eu já ganhei alguns quando era jogador, os suficientes. Ganho mais um bocadinho agora, mas não é isso que eu me movo. Eu movo-me com convicção, movo-me por aquilo que eu acredito, e como te disse anteriormente, quando eu acreditar neste projeto, porque sei, quando me contrataram, qual era o projeto que tinha. Acredito, se calhar, se naquela altura o Palmeiras estivesse a nadar de dinheiro, se calhar não era eu que vinha, não é? Porque houve outros treinadores que recusaram vir para aqui, não é? Um deles está num grande clube brasileiro, que já o disse publicamente, não é? Que disse não, que o Palmeiras não tem capacidade para lutar com, e outro disse que sim, depois disse que não, não é? E não quis vir. E depois houve lá um que estava na Grécia, uma ilha absurda, uma água espetacular, não é? Numa piscina, peixe espetacular, e deu-lhe na cabeça de vir correr riscos. Quem falou de riscos foi você, não é? Esse foi o maior risco que eu corri na minha vida, que é ficar sem a minha mulher, esse é um risco que eu não posso perder. Falou o que todo mundo sabe, mas às vezes é bom reforçar. Tem muito que trabalhar a cabeça. Porque chega num ponto que, se o clube interessado pagar a rescisão, topar pagar a rescisão, não tem o que pensar. Então o que acontece é, o jogador quer ir e chega para o clube e fala, me libera. Aí o clube fala assim, olha, por essa oferta eu não te libero. Eles têm que pagar, porque a gente tem um contrato. E a gente tem um contrato, você assinou esse contrato, você tem que cumprir esse contrato. Então talvez, eu falei, não tem que trabalhar. Tem. O que tem que trabalhar é o profissionalismo dos jogadores. Olha, você tem que ser profissional. Você assinou um contrato com uma cláusula X. Então o clube não é obrigado a te liberar, se não pagarem essa cláusula. Por isso que existe essa cláusula. A cláusula de rescisão existe para garantir ao clube que, se um contrato for interrompido no meio, e a gente for perder uma peça de um projeto no meio desse projeto, a gente tem uma boa compensação financeira. Essa é a regra do jogo. Então, talvez a educação que esteja sendo referida nesse contexto aí seja a de fazer com que os jogadores tenham posturas mais profissionais. Porque o que a gente já cansou de ver no futebol, no profissionalismo, aí com milhões de aspas, é jogador fazendo corpo mole, jogador, sabe, dando trotinho ladrão, por orientação do agente. Assim, ó, não querem te vender? Então começa a não jogar nada, que daí os caras te vendem. Então talvez seja essa a conversa que o Abel deva estar tendo com os jogadores, principalmente os mais moleques. Assim, ó, não faça isso de trotinho ladrão, de forçar a barra para ser vendido, né? Você assinou um contrato, você tem um projeto. Eu acho que o maior exemplo que ele pode dar, a maior educação que ele pode dar é por exemplo, dando o exemplo. E ele está dando.
Ele falou assim, eu tive ofertas para ganhar o dobro, mas eu tô aqui porque eu acredito nesse projeto. Só saio se os caras pagarem uma multa pro Palmeiras. Aí tá dentro da regra do jogo, que foi o que aconteceu com o Botafogo. O Luiz Castro que foi para a Arábia, os caras depositaram ali a multa pro Textor, né? Que é o dono do Botafogo. No caso do Palmeiras, iria para os cofres do Palmeiras. Boa noite, Abel. Hoje você falou que foi um jogo difícil, né? O Fortaleza teve boas chances, o Everton precisou trabalhar. E o ataque no primeiro tempo começou bom do seu time, você conseguiu marcar um gol logo de cara, com muita pressão lá na frente, roubando várias bolas ali no ataque. Mas isso foi caindo no primeiro tempo e você mudou o time. Você trouxe o menino, você trouxe o Mike, o time mudou um pouco, o Arthur passou para o lado. Quais eram as ideias nessas mudanças? E qual foi a chave para vocês encontrarem o gol e depois mais tranquilidade para poder fazer o terceiro? Boa. O repórter fez a leitura do jogo e insistiu para o Abel contar a timeline das tomadas de decisão dele. Vamos ver se ele responde agora. Primeiro, dar-te os parabéns pela pergunta muito bem feita. Isso é aquilo que eu domino, que é tática. E obrigado por fazeres essa pergunta. É mentira, eu se te dissesse que nós estávamos na nossa confiança máxima, era mentira. Agora que sabíamos que tínhamos que entrar fortes no jogo, como nós sempre entramos, que era pressionar, que era a chegar a levar a bola rápido ao nosso adversário, à baliza do nosso adversário. Fizemos-lo, conseguimos fazer o golo, e a verdade é que foi a seguir ao golo que nós ficámos mais apáticos, inclusive distraídos. Houve ali uma outra vez que o nosso adversário, o árbitro apitou uma falta, estávamos a olhar não sei para onde, o adversário saiu rápido, criou um livre perigoso, fizemos ali uma outra falta que não devíamos ter feito e pusemos-nos a jeito. A verdade é que sofremos o golo, quase num finzinho, e eu senti necessidade de meter mais energia, de fazer qualquer coisa à equipa. Não queria que a equipa entrasse da mesma forma que saiu. Tiramos o Rocha para meter o Mike, para o Mike nos dar mais profundidade ainda ao jogo, porque são jogadores diferentes. O Rocha é um jogador que joga mais de trás para a frente, é um jogador que nos dá equilíbrio, é um jogador que dá passe. O Mike é um jogador de ruptura, é um jogador que rompe mais. E procurei cruzamento no lado direito. O menino é um jogador que nos dá esse tipo de cruzamento. Eu pensei em meter o menino sobre o lado direito para nos dar esse cruzamento. O Arthur na primeira parte não fez nenhum cruzamento, que é uma das funções que ele tem. E estávamos constantemente, o Rios estava a fazer de ponta direita. O Rios não é ponta direita, o Rios é médio, ele era um dos nossos médios, então o que eu pensei foi exatamente isso, meter um lateral que desse mais profundidade, meter o menino por fora, centralizar mais o Rios e não estar constantemente a obrigar o Rios a ir para a linha, para ser mais vertical. Entramos bem no jogo, na segunda parte, mas essas foram as nossas intenções. Depois voltei a mexer na equipa, meter o Breno. Então, por que não funcionou? É isso que eu queria entender. Né? Então, ele explicou. A ideia era colocar o Gabriel Menino de ponta direita, ou jogando de meia direita, né? Para fazer cruzamentos. Fazer cruzamento para quem? Né? Nosso Rony, tudo bem que ele tem um vigor físico e tal, mas ele não é a maior virtude dele, não é ser cabeceador. Ontem ele cabeceou 2 bolas muito boas. Mas não é essa a função dele. Né? Não é assim que ele rende melhor. Então, questionável essa decisão. Não deu certo, tanto que ele teve que refazer. E aí ele meio que saiu de lado ali para falar que não deu certo, que ele pensou num negócio que não deu certo. E não tem problema pensar em algo que não deu certo. Como eu te disse, tentativa e erro. Então, eu tive uma ideia assim, não funcionou, então aí eu reposicionei. Vamos ver o que ele fala disso. Dá mais chegada à área do que propriamente o Arthur. O Breno é um ponta centroavante. Tem essas características, entrou muito bem, parabéns para ele. Talvez seja dos jogadores que eu mais prejudico e que ele mais rendimento tem. Acredito que seja dos jogadores que nós temos aqui que menos joga e que mais produz. Ele entrou, teve umas 3, 4 oportunidades para fazer, mas isso é normal dele. Eu particularmente gosto muito dele. É outro jogador que também todo mundo o queria e eu disse ao Barros, eu quero este jogador, eu gosto deste jogador. Parabéns para ele que fez o golo. A seguir metemos como te disse, o Luís. Aí sim. Tiramos o Rios, metemos o Luís na direita. O Luís é canhoto, mas pode vir de fora para dentro para dar passagem ao Mike. E quando ia fazer a última substituição para arriscar ainda mais, que era tirar o Veiga e meter o Lopes, felizmente o Veiga
fez aquilo que nos habituou, e esses é que são os nossos grandes reforços, porque o futebol é como a nossa vida, isto não é sempre a subir, não é? Isto é como surfar, umas vezes andamos na crista da onda, outras vezes temos que nadar para apanhar a onda. E é isso que nós estamos a fazer agora. Alguns tivemos baixas de rendimento de muitos jogadores ao mesmo tempo, umas por parte física e outras, como aquilo que o teu colega falou. Acredito que não seja fácil ter tantas ofertas, os empresários a ligar constantemente, toda a gente a procurar os jogadores do Palmeiras. Isso deve mexer com a cabeça deles. Mexeu comigo, mas foi só durante uma noite. E com eles seguramente também mais. Estamos todos alinhados agora, vamos voltar às bases, recuperar aquilo que é as nossas forças e continuar a fazer o que sempre fazemos. Já ganhámos este ano, portanto ganhámos, como te disse, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, ganhámos em todos. Ganhámos 2 este ano, ainda temos mais 2 para disputar e esses são os nossos objetivos. Ficámos fora de um objetivo que queríamos muito, porque o Palmeiras entra em todos para ganhar, mas parece que essa derrota ou essa eliminação foi o fim do mundo. É assim que os campeões têm que saber lidar quando perdem. Está toda a gente com as setas apontadas à espera que o campeão perca para criticar, e nós temos que saber que os campeões é assim, têm que aguentar, suportar, trabalhar para depois voltar mais forte e ganhar. É assim que fazem os campeões, é assim que faz o Palmeiras, é assim que faz o treinador do Palmeiras e é assim que vamos continuar a fazer. Não foi o fim do mundo, mas é fato que fez todo mundo pensar. Então, quando acontecem as duas coisas ao mesmo tempo, um fracasso esportivo e uma oferta para sair boa, mexe com todo mundo, inclusive com o treinador. Então, já pensou se a gente perde 3, 4 peças-chave do elenco, que já está curto, e também perde o Abel ao mesmo tempo? Sim, seria o fim do mundo. Porque daí o Palmeiras entraria numa espiral negativa muito difícil de reverter. Felizmente, parece, por essa última fala do Abel, isso me dá um alívio muito grande, parece que nada disso vai acontecer. Parece que a diretoria teve uma postura firme de não liberar ninguém só pelo valor que já está previsto em contrato, e aí não tem o que fazer. E por isso, com esse empecilho, aí os jogadores falam assim, não, mas aí eu não quero perder esse dinheiro dessa cláusula. Aí acabaram resolvendo ficar. E com a decisão tomada, volta o foco, volta o bom futebol que a gente viu ontem em boa parte da partida. Porque ainda não foi o mesmo futebol de 2, 3 meses atrás, que estava uma máquina. Porque ainda tem que recuperar confiança e também a parte física mencionada pelo Abel. O Palmeiras chegou num ponto da temporada em que a parte física abriu o bico. Então, essas 2 semaninhas aqui estão vindo a calhar. Então, essa semana que passou, semana cheia de trabalho, ou seja, para recuperação física, e a próxima vai ser a mesma coisa. Então, essa bagunça no calendário causada pela Conmebol, que inventou essa série de Sul-Americana versus Libertadores, os terceiros da Libertadores, que não estava prevista no calendário inicial, e enxertou e obrigou a CBF a bagunçar todo o calendário para acomodar essas 2 rodadas, onde jogam Corinthians, América, todos os times que estão na Sul-Americana, Botafogo. Isso deu 2 semanas a mais para o Palmeiras recuperar. Então o Palmeiras está aproveitando isso para recuperar os jogadores fisicamente. Então essa semana os jogadores tiveram 2 dias de folga antes de voltarem aos trabalhos, depois do empate lá em Porto Alegre. Acredito que terão folga novamente, né? Isso é bom para dar uma recuperada no físico, no mental, inclusive para os jogadores falarem assim, bom, agora eu não vou mais sair, agora eu fechei que eu vou ficar, então foco. E uma vitória ajuda ainda mais a recuperar o foco, recuperar a confiança. Então toda aquela apreensão que nós tivemos nos últimos 10 dias, que eu acho que foi o ponto mais baixo da temporada, já ficou para trás. Acho que a gente pode dizer que o pior já passou. Agora é
reconstruir, voltar à forma antiga, o máximo que for possível. Não sei se a gente vai chegar no mesmo nível que a gente esteve em abril, maio, que foram meses espetaculares de rendimento e de resultados, mas chegar o mais próximo possível disso. Pô, se chegar próximo disso, essa Libertadores aí tá bem ao alcance. E o Botafogo que vacile só para ver se o Palmeiras não chega. Tá? Então, o Botafogo que fique esperto. E assim a gente termina o React, sempre muito bom. O Abel começou ácido, né? Começou dando patada, distribuindo ironias. Depois ele se acalmou e respondeu de forma mais objetiva e esclareceu muitos pontos. Eu admito para vocês, estou bem menos apreensivo do que eu estava na semana passada, depois dessa coletiva e depois do futebol apresentado pelo time ontem. E parabéns pro Fortaleza, hein? Parabéns pro Fortaleza, e esse técnico deles é muito bom. Voltaremos durante a semana livre, sem jogos, provavelmente faremos algum periscatso aí no decorrer da semana, fiquem atentos. Muito obrigado a todos pela companhia, tenham um ótimo domingo, uma ótima semana. Saudações ao Viverdes.